Eu senti muito de vir aqui hoje, na verdade, recebi um convite, né, chamada, para falar aqui um pouquinho, né, a botar o pé, né, e confiar, me entregar, né, e eu tava super nervosa ali, e aí de repente veio Sananda e bum, meu coração ficou tranquilo. Eu falei, ué, gente, o que aconteceu? Né? É ele, a presença dele, exatamente. E enquanto ele foi falando, foi batendo com tudo que eu estava sentindo para falar, né? Então, um pouco do que eu tenho para compartilhar com vocês, né, que é esse convite que eu recebi, de transparência, né? De mostrar essa transformação, né? Essa minha jornada até aqui. Então, eu antes não tinha vergonha de falar, não tinha papas na língua, né? Pegava, falava o que eu sentia, agia como eu queria. E porque hoje, servindo a quem eu sirvo, estando bem intencionada, eu vou ter vergonha, eu vou ter medo. Então, que esse vídeo hoje sirva também de inspiração para vocês a se desafiarem, né? Entrarem em contato com vocês mesmos e sentir, né? O amor e a presença de Deus. Eu, quando era criança, a minha avó era bem fanática, religiosa. Eu não podia nem botar a Bíblia assim, falar que o céu estava escuro, porque era pecado, tudo era pecado, respirar era pecado. E aí eu ia forçada para a igreja, né? Minha mãe rodava tudo que era centro, kardecista, umbanda, candomblé, me levava, e eu, pela outra parte, ia para a igreja. Mas eu não sentia que eu encaixava em lugar nenhum. Na verdade, eu nunca senti que eu me encaixava nem na família, nem no bairro, nem em local nenhum. Eu sentia uma saudade, uma vontade de estar em um outro lugar. E quando eu ia para a igreja, sempre os pastores, né, os representantes lá vinham botando a mão na minha cabeça e chacoalhando, sabe, me empurrando. E às vezes eu ficava sem graça, né, que todo mundo caía e eu não caía. Eu falei, o que eu faço? Eu devo cair também? O que eu faço para me deixar em paz, né? E aí, a minha avó dizia que por eu não ter sido batizada, com 16 anos a minha alma estaria entregue para o diabo. E aí eu fiquei com medo, né? E aí vinha as pessoas falar da Bíblia, amizade, me chamava para ir para a igreja. Eu ia, não queria seguir, mas eu ia, porque eu gostava dos louvores, mas tinha muita limitação e eu sempre tive meu orgulho muito grande, sempre fui meio rebelde, né? E eu não queria estar na igreja forçada a estar ali por medo de ir para o inferno, né? Se eu tiver, é o que eu pensava antes, né? Se eu tiver que ir para o inferno, que seja, porque a vida aqui já é muito difícil, né? Então já passei por poucas e boas desde que eu era criança, então por que não, né? Eu já não estava no inferno. Então, eu não tinha medo. Eu falava assim, se eu tiver que ir para o inferno, que seja, mas eu não vou servir a um Deus, pelo temor. E hoje, com a presença aqui de Sananda, que veio, trouxe um abraço, ele fez uma leitura em mim, e ao mesmo tempo eu senti uma compreensão, um entendimento, um acolhimento, tudo de bom, uma serenidade, e me deu uma confirmação de que eu estou no lugar certo. Porque hoje eu estou aqui pelo amor por ele, por todos, por mim. E esse é o caminho. O caminho de você servir e querer bem, e estar bem, querer crescer, usar ele como exemplo, né? Que aqui eu acredito que todos tenham um sentido diferente com a presença dele, que a presença dele é transformadora, e ele é um ideal, né? Para eu seguir nessa caminhada, para um dia eu poder ser, pelo menos um pouquinho, do que ele se tornou, né? Então, é esse processo que eu venho passando, né, de descoberta, de tentar buscar essa coragem em mim, né, já que eu estou servindo a Deus, já que eu estou buscando me melhorar, me doar, por que não gravar? Porque se eu estou progredindo e nos últimos anos eu tenho me transformado e tenho aprimorado a minha moralidade, tenho minhas emoções, tenho amadurecido emocionalmente, entendendo todo, aprendendo a perdoar, entendendo que, por mais que eu tenha passado muitas dificuldades, eu não sou vítima, nem quero ser. Então, por que não trazer comigo outras pessoas nesse processo? Por que não compartilhar e tentar incentivar e mostrar que Deus chama a gente? Ele nos quer com Ele.
Ele fala com a gente o tempo todo. Ele toca na nossa alma. E a gente só precisa perceber, sentir, se sentir digno de estar com Ele, de mudar de vida e de entender que é questão de escolha. Escolha tanto em sofrer e se acalentar naquele vitimismo, naquela dor, ou de olhar as coisas sobre um outro ponto de vista. Né? Que nem eu estava lendo no Evangelho esses dias, que eu abri, né, aleatoriamente, e estava sobre o ponto de vista. Né? Que quando a gente está numa situação de dificuldade, a gente enxerga tudo com uma emoção, como se o mundo fosse acabar, como se aquele problema fosse imenso. Mas quando a gente vai passando e olha para trás, é como se estivesse bem distante, aquele probleminha nem foi tão grande assim. Deus foi muito misericordioso, tendo em vista pelo que a gente tinha que passar. Então, esse ponto de vista que a gente tem que ter, de parar e analisar as situações sem a emoção. Antigamente, a minha emoção era ainda mais descontrolada, né? Eu sentia tudo muito intensamente, né? Tanto para o bem, quanto na tristeza, em tudo. E nessa emoção, eu acabava me perdendo, né? E eu achava que eu estava sendo sincera, tipo assim, se eu estou sentindo, eu tenho que me entregar para esse sentimento, para essa emoção, e não é isso. A gente tem que se colocar como mestres e senhores da nossa própria vida. A gente tem que escolher o que a gente vai alimentar. Se a gente vai alimentar o pensamento que vai nos levar para um caminho de autodestruição ou para uma elevação e transcendência. Então, eu pergunto a vocês aqui hoje a mesma coisa que eu sempre me pergunto, né? O que vocês estão escolhendo? O que te prende? O que te impede de começar a sentir esse amor hoje? O que te impede e te distancia de Deus, da espiritualidade, de Jesus? O que te distancia de você mesmo? E é respondendo com sinceridade para vocês que vocês vão ter essa resposta. E o que eu aprendi e venho aprendendo é que quanto mais a gente olhar para dentro e parar de fugir, a gente vai encontrar o nosso caminho de volta para onde a gente veio. Então, hoje em dia eu sou muito grata, né, por estar aqui, por estar nesse ambiente em que eu me sinto pertencente, né, por ter boas companhias ao meu lado para me ajudar nesse processo, né, de autoconhecimento, de tudo. Então, eu agradeço muito a Deus e hoje eu entendo a questão da espiritualidade, que o Pedro, muitos espíritos aqui também falam, sobre a família espiritual e a família consanguínea. Que eu nunca fui aceita ali naquele meio, sempre foi muito difícil, desde que eu estava na barriga da minha mãe, né? Sempre teve muito empecilho, muito ataque. E eu fico emocionada até de falar, porque um tempo atrás eu nunca me viria assim nessa situação que eu tô agora, né? Que eu me encontro, de falar em público e de mostrar vulnerabilidade e se colocar assim para servir, né, a Deus, para me transformar, me melhorar. E antigamente eu só queria aventura, queria ir para o mundo, viajar, e queria, por mais que eu tivesse essa visão, né, do todo, que tinha algo além, eu sentia que uma hora ia chegar que eu ia ser chamada. Eu acreditava que ia ser com uns 24 anos, né, que iria acontecer uma transformação na minha vida. Mas, e de fato aconteceu, né? Comecei a passar por processos que eu comecei a olhar para dentro e foi quebrantando meu orgulho, né, minha rebeldia de encarar as coisas. E naquela época, se me dissessem que eu estaria aqui assim desse jeito, eu não acreditaria de jeito nenhum. Então, é nesse caminho que eu quero estar. Num caminho que hoje eu ainda não entendo e não consigo ver a minha evolução aqui mais para frente. Mas que eu acredito que eu vou evoluir ainda mais. Porque eu sou capaz de evoluir e vocês também são capazes de evoluírem. Vocês são capazes e são merecedores dessa evolução, desse amor, desse acolhimento, né? Vocês são merecedores de deixarem a dor para trás
e de não sentirem com tanta intensidade esses acontecimentos passados, né? Então eu agradeço muito a Deus, ao nosso mestre, o nosso querido Sananda que estava aqui, e a todos vocês que estão aqui, e a gente está podendo fazer essa troca, né? Tanto energética quanto de conhecimentos e experiências também. Então por hoje vai ser só isso.